Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus Cristo. Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem a intenção de jogar reflexões para que nós todos possamos pensar sobre a vida, sobre a nossa existência e talvez tornarmos pessoas melhores e, através disso, transformar o nosso mundo num mundo melhor. Um programa de reflexão que você pode participar. Basta entrar na minha página, Padre Beto Bauru, e lançar o seu questionamento, a sua pergunta ou o tema que você quer que nós abordemos aqui nesse espaço de meia hora. Então, você também constrói o programa Humanidade Livre. E Humanidade Livre não é somente um programa, mas é uma proposta, né? Uma proposta de sermos livres, de sermos mais humanos e, ao mesmo tempo, mais livres. Uma coisa não está desligada da outra, não é? Ser humano significa ser livre, não ser dependente de alguém ou de alguma coisa. Quanto mais dependências eu tenho de coisas e pessoas, menos humano eu vou me tornando. E mais, naturalmente, objeto dessas coisas e pessoas eu acabo me transformando. Então, o ser humano, ele está na condição de ser livre, não é? Ou ele precisa ser livre, porque a liberdade é a condição primordial para a humanidade, não é? Por isso, Humanidade Livre. Então, participe do nosso programa aí, para que a gente possa se enriquecer também através das suas perguntas, dos seus questionamentos e daquilo que você acha interessante a gente abordar. Mas eu gostaria de começar esse programa abordando a questão de como as pessoas vivenciam as situações do cotidiano. Quais são as possibilidades de eu vivenciar situações e situações que são boas e ruins ao mesmo tempo, ou boas e ruins, não é? De forma diferenciada. Como eu trato com essas situações, não é? Bom, um filósofo do século XVII, que é Spinoza, ele dizia o seguinte, que o homem vivencia um encontro constante com o mundo. Não é? Eu não consigo me desligar do mundo, é impossível fugir do mundo. Eu posso pegar um avião e ir para o Japão, não é? Ao desembarcar, eu vou sair desse meu mundo brasileiro, mas eu vou encontrar um mundo japonês. Não é? E dentro do avião, se eu for um pouco mais perspicaz, eu vou entender que dentro do avião eu estou me confrontando com o mundo. Ou seja, é impossível não se encontrar com o mundo. O mundo está aí constantemente diante de nós. Agora, esse mundo muitas vezes me alegra, há situações muito boas, não é? Que levantam o meu astral, levantam o meu ânimo, não é? Mas há situações também ruins, ou seja, que me deixam para baixo, que não me desanimam. Não é? Há situações que me animam, há situações que me desanimam. Não é? E como lidar com isso? Bom, há pessoas que vivem como se estivessem à deriva do mundo, ou seja, se encontram situações ruins, ficam desanimadas, são influenciadas por essas situações e acabam passando isso para frente, esse desânimo, não é? E esperam situações melhores para poderem se animar, não é? Então é como se fosse um barco à deriva. Então eu não dormi muito bem essa noite, tive uma noite péssima de sono, então eu acordo mal-humorado, cansado, e fatalmente meu dia vai ser um dia irritante e um dia onde eu vou irritar as pessoas. Não é? Por quê? Porque eu fui influenciado por essa noite de sono. E vai necessitar, talvez, que eu encontre alguém que me coloque para cima, não é? Que me anime com uma palavra boa, mas se eu não encontrar esse alguém, eu vou passar o dia inteiro, não é? Influenciado por causa dessa noite de sono. E aí Spinoza diz, bom, mas existe, além desse encontro com o mundo,
e desse ser afetado pelo mundo, existe um grau de encontro com o mundo que é mais próprio do ser humano, é mais perspicaz, que é o encontro inteligente com o mundo. É o encontro onde a inteligência começa a entender esses encontros com o mundo, começa a racionalizar esses encontros. Então, é a situação que eu vivencio, por exemplo, no exemplo que eu dei agora há pouco, eu dormi mal à noite, a noite não foi boa, tive uma noite péssima de sono, e eu acordo, noto a minha irritabilidade, meu cansaço, mas eu posso racionalizar isso. Eu posso racionalizar e compreender que é natural que eu esteja cansado, é natural que eu esteja com um pouco de irritabilidade, mas que é natural também que eu domine isso e que eu entenda isso. Entenda, compreenda essa situação e modifique isso. Ou seja, apesar do meu cansaço, apesar da minha irritabilidade, eu possa entender que tudo isso é um afeto de um encontro com um sono mal realizado. E aí eu possa mudar a minha postura. Até comentar com as pessoas, não é? Nossa, hoje eu dormi muito mal, por isso que eu estou cansado, talvez eu esteja um pouco mal-humorado, né? Mas eu vou mudar isso. Não é? Ou seja, a inteligência humana é capaz de alterar os afetos que o mundo nos proporciona. Como a inteligência humana também pode, em situações boas, que me afetam positivamente, a inteligência pode aumentar isso, estimulando esse momento de encontro tão bom com o mundo, não é? Perpetuando isso e fazendo com que isso passe para frente. Quer dizer, a inteligência pode entender, puxa vida, esse encontro com o meu amigo, não é? Ou com a minha amiga, que me deu um abraço tão gostoso e que me fez tão bem, não é? Isso é muito bom, então eu vou passar isso para frente. Quer dizer, eu vou abraçar as outras pessoas também, não é? Eu vou dar aquele abraço caloroso nas outras pessoas, tentando transmitir algo de muito bom para elas. Quer dizer, o encontro com o mundo, ele não pode ser simplesmente um encontro que me afeta, mas deve ser um encontro que fatalmente vai me afetar, positivamente ou negativamente, mas deve ser um encontro inteligente com o mundo, um encontro onde eu possa racionalizar, né, por que isso me afetou negativamente, e se me afetou negativamente, o que eu posso fazer então para transformar isso? É racionalizando esse encontro, não é? E não passando para frente essa negatividade. Então esse encontro com o mundo deve ser um encontro inteligente e não um encontro que simplesmente me afeta e eu sou uma consequência desse determinado encontro ou situação que está no mundo. Essa é um aspecto, né, de como nós podemos vivenciar as situações no nosso dia a dia. Também um outro filósofo agora do século XIX, que é Nietzsche, ele diz o seguinte, que o mundo pode nos fazer pessoas ressentidas. E o ressentimento, ele diz, talvez o sentimento mais negativo que o ser humano possa ter. Não é? Então, o ressentimento vem da onde? O ressentimento vem de perceber que a vida me trouxe coisas negativas e aí então eu fico preso a essas coisas negativas e fico ressentido com o mundo e procuro então buscar bodes expiatórios, não é, para essa situação. E é aquela pessoa então que é sempre negativa, não é? Seja diante de qualquer encontro com o mundo, seja diante de qualquer situação, ela é sempre vítima, ela é sempre negativa, ela sempre encontra aspectos negativos das situações e nunca aspectos positivos. Por quê? Porque ela é ressentida. Eu sou assim porque por culpa do meu pai ou da criação que a minha mãe me deu,
ou então a vida foi ingrata comigo, eu não consegui vencer na vida porque as pessoas me trataram mal, enfim, nós sempre encontramos um bode expiatório e ficamos ressentidos, não é? E o ressentido, ele sempre reage às situações, ele nunca age, não é? Ele nunca é proativo, ele sempre reage e na maioria das vezes negativamente às situações, não é? Então eu sou sempre reativo e nunca ativo, não é? E o reativo é aquele que sempre reclama, não é? Aquele que não consegue. Ele vive do passado, na verdade, ele joga o passado no seu futuro. Então, o que lhe fizeram, ele se coloca como vítima e joga isso para o futuro. Então, ele não consegue ver no futuro possibilidades, não é? Possibilidades que ele mesmo pode construir, apesar daquilo que fizeram com ele, não é? Ele é sempre uma pessoa que traz o seu ressentimento e a sua negatividade, não é? Como é que eu mudo isso? Colocando aquilo que me fizeram no passado. Ou seja, isso pertence ao passado. Isso não pertence à minha vida agora, não é? E a minha vida agora é uma vida que deve ser nova, que deve ser uma obra de arte. E eu tenho condições de fazer isso. E quem dá uma boa resposta para isso também é Sartre, que é um filósofo do século XX. Sartre diz assim, bom, a existência precede a essência, não é? Ao contrário do que os filósofos da antiguidade diziam. Os filósofos da antiguidade diziam que a essência precede a existência, ou seja, a natureza me fez assim, então eu estou predeterminado a ser assim, não é? Sartre diz, não, primeiro eu existo, e ao existir eu não sou nada, não é? E a partir desse momento eu vou transcendendo, me encontrando com o mundo, vivenciando encontros com o mundo, e eu vou então assimilando aquilo que eu acho interessante e construindo a minha essência, não é? E aí Sartre responderia ao ressentido, olha, jogue isso fora, o que você tem aí, jogue isso fora, porque a sua essência é você que constrói, não é se fazer no papel de vítima que você vai resolver os seus problemas. Aliás, fazer esse papel de vítima é construir a sua essência, é construir uma determinada essência, não é? E uma essência muito ruim, não é? É a essência do ressentido. Então, a essência sou eu que construo. O que eu quero ser, sou eu que determino e não as pessoas. Bom, mas aí você pode dizer, bom, mas você nasceu em Bauru, você nasceu numa determinada família, você foi educado de uma determinada maneira, você foi educado numa determinada religião, você sofreu algumas coisas na infância, situações que você não teve escolha para sofrer, porque determinavam a sua vida. Não, tudo bem, diz Sartre, perfeito, não há problema. Só que a partir do momento que eu vou tomando as rédeas da minha vida, o que importa não é o que fizeram comigo, mas o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Vou repetir. O que importa não é o que fizeram comigo, mas o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Ou seja, como eu vou trabalhar esse material, não é? Que vem composto da minha genética, da minha educação, até eu tomar as rédeas da minha vida, e como eu vou pegar todo esse material e transformar isso numa essência boa, em algo de muito bom, algo que eu diga, pô, isso é legal, eu tenho orgulho de ser assim, né? E para isso o ser humano não tem limites, não é? E o ser humano não tem limites mesmo, não é? Hoje nós estamos vendo pessoas que mudam o seu gênero, muda a sua sexualidade, mudam de vida. Nós temos exemplos assim fantásticos de pessoas que superam os seus limites, né? Superam os seus problemas, pessoas com defeitos
físicos, pessoas especiais que conseguem ir além, não é? Desses limites que a natureza colocou, não é? E hoje são exemplos, né, para todo mundo. Então, o ser humano não pode se fazer de vítima. Ele tem condições de superar-se e transformar a sua essência numa essência boa. O que não pode acontecer é justamente isso, diz Sartre, a chamada má-fé, ou o que ele chama de má-fé. A má-fé é quando eu culpo alguém, escolho um bode expiatório e me faço de vítima e determino assim a minha vida. Não, você está paralisando a sua vida. A sua vida, ela é assim porque você quer que ela seja assim. Se você quiser que ela seja diferente, você vai transformá-la em algo diferente. Basta você querer. É uma questão de querer ou não querer. Não adianta criar bodes expiatórios ou motivos. Não é? É você que está criando esses motivos. Você está jogando ou terceirizando a situação ruim da sua vida para outras pessoas. Então, nós somos capazes de transformar a nossa vida, a nossa essência. Então, voltando lá a Spinoza, eu posso viver de forma inteligente as situações, mesmo que ruins, e transformar os afetos ruins que eu recebi em afetos bons, entendendo por que a vida me afetou de forma negativa. Não é? Ser ressentido é típico de quem não se esforça em ter uma vida boa. E cuidado, o ressentido geralmente é invejoso. Não é? O ressentido, ele é aquele que inveja a pessoa livre, não é? A pessoa que constrói a sua vida conforme ela deseja. Não é? O ressentido, como ele não tem forças para isso, talvez, ou ele não queira, não tenha coragem, então ele inveja o outro que tem coragem de ser livre, não é? Que tem coragem de ter atitudes, não é? E atitudes que ele queira ter. Não é? E o invejoso é aquele que sempre fica parado, observando a pessoa livre, a pessoa que age, a pessoa que tem atitudes, esperando que ela escorregue, esperando com que ela cometa algum erro para que o ressentido possa criticá-la. Não é? Essa é a situação, e uma situação muito triste de vida. Não é? E, terminando com Sartre, nós podemos dizer que nós construímos a nossa essência, basta a gente querer. Não é? Não adianta eu arrumar bodes expiatórios ou motivos dizendo, olha, a minha vida é assim mesmo e não tem solução. Tem solução sim, basta você querer. Não é? E aí vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é? Claro que para entender essa palavra do Cristo, eu tenho que entender as ideias desses três filósofos, tanto de Spinoza, como Nietzsche, como Sartre. Não é? E aí então largar essa situação cômoda da vida, não é? Deixar de ser vítima e ser construtor da sua própria essência. Aí eu estou preparado para entender o que o Cristo está querendo dizer. Quando ele diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que é uma fala extremamente revolucionária, tanto para a época de Jesus, como para a nossa época também. Por quê? Na época de Jesus, como é que era o homem naquela época? Bom, ele era essencialmente religioso, o homem da antiguidade ele é religioso por si, e ele acredita num Deus que determina a sua vida, um Deus que faz com que uma pessoa nasça cega porque ele quis castigar essa pessoa, castigar os pais dessa pessoa e assim por diante. Não é? Enfim, um Deus que determina a vida. Mas também um homem que esperava um salvador da pátria. Os judeus, povo do qual Jesus pertencia, esse povo esperava, era dominado pelo Império Romano,
e esperavam um salvador da pátria, esperavam um Messias, não é, que viria libertá-los da dominação romana e fazer desse povo um grande povo, uma grande nação, diante de todas as outras nações. Essa era a crença, não é? E Jesus chega e diz, não esperem Messias algum, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A responsabilidade de transformar qualquer situação está na mão de vocês. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus, vocês têm o potencial para isso, não é? E essa fala, ela é revolucionária também nos dias atuais. Por quê? Porque hoje as pessoas procuram as igrejas para resolver problemas pessoais. As pessoas procuram as igrejas para que Deus faça alguma coisa por elas. E não é essa a lógica de Jesus Cristo. A lógica de Jesus Cristo não é que Deus faça alguma coisa por mim, mas é entender que eu sou filho de Deus e eu vou fazer alguma coisa por Deus, não é? Ou seja, Deus já criou o mundo, Deus já me criou, já me colocou nesse mundo. E Ele me colocou nesse mundo não foi por um acaso, não é? Ele me colocou nesse mundo por um motivo. E sou eu que tenho que realizar. Então, se eu percebo que as situações à minha volta não são boas, sou eu que tenho que consertar essas situações. Por quê? Porque eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Essa analogia é fantástica, porque o que é a luz do mundo? Não é? É alguém que pode iluminar o caminho das pessoas, é alguém que pode clarear as situações, é alguém que pode, que tem condições de mostrar possibilidades de caminhos e soluções para o problema. Isso é ser luz. É sal na terra, por quê? Porque o sal dá gosto, não é? Ele não é insosso. Ele dá gosto à comida, né? Então, ser sal do mundo, sal na terra, é dar gosto às situações. Ou seja, não ser insosso diante das situações. O que quer dizer isso? Não ser indiferente a elas. Não, ser realmente alguém comprometido com as situações que estão à minha frente. Lembrando que neutralidade não existe. Se eu vejo na rua um adulto espancando uma criança e eu digo, não é da minha conta, não é? Eu estou a favor do adulto, eu estou a favor do mais forte. Aqui não tem neutralidade. Não é? Se eu deixo uma criança ser agressivamente espancada na rua, não é? Ou em casa, eu estou a favor do espancamento. Ponto final. Não é? Por quê? Porque eu não fiz nada para impedir. Se eu escuto na casa vizinha gritos de socorro, não é? E depois eu vou ficar sabendo que uma mulher foi morta, não é? Eu fui cúmplice. Ou seja, eu estou envolvido, eu me envolvi nessa situação a partir do momento que eu ouço os gritos de socorro. Então, se tem uma pessoa gritando socorro, eu tenho que acudir. Por quê? Porque eu acabei de ouvir isso. Então, neutralidade não existe. Ou eu me posiciono de um lado ou do outro. E se eu não faço nada, eu estou me posicionando do lado do mais forte e indo contra ao mais fraco. Não é? Então, não ser insosso, é ser alguém que se posiciona, é ser alguém que tem atitudes. E, gente, como falta, não é? Gente com atitudes. O Leônidas Bier, ele pergunta o seguinte: por que o ser humano utiliza sempre a vitimização como arma? Talvez porque seja o caminho mais cômodo, né? É cômodo se fazer de vítima. Por quê? Porque você não se fazer de vítima e se transformar exige um esforço, exige coragem, exige pensamento, exige reflexão, não é? Exige mudança. Não é? Então, se fazer de vítima, em primeiro lugar, é uma atitude muito cômoda. Em segundo lugar, as pessoas são muito carentes. E se fazer de vítima é atrair a atenção das pessoas. Não é? Então, se eu me faço de vítima, eu talvez receba o carinho das pessoas, palavras amigas,
Isso nada vai mudar minha vida, nada vai mudar minha situação, mas eu vou me consolar com o carinho das pessoas, o dó das pessoas, a compaixão das pessoas, não é? Ao invés de ter a hombridade, a dignidade de não, eu não preciso disso. É bom receber o carinho? É bom receber o carinho, é bom receber ajuda, é bom receber a solidariedade das pessoas, mas melhor ainda é eu poder construir a minha existência conforme eu desejo, não é? Sem me fazer papel de vítima. Então a vitimização é muito escolhida pelo ser humano, acho que por esses dois motivos, viu, Leandro? Porque, em primeiro lugar, eu fico numa zona de conforto, não é? Apesar de ser uma zona de conforto muito indigna, né, para o ser humano. E, em segundo lugar, eu recebo a compaixão das pessoas, o que é também não muito digno, né? Enfim. Gustavo Torre diz o seguinte: a religião institucionalizada prejudica a espiritualidade saudável? Ele é do Recife. Gustavo, um grande abraço a você que nos acompanha do Recife. Atrapalha. Atrapalha por quê? Porque a espiritualidade saudável é uma espiritualidade que vem de dentro para fora. É uma espiritualidade autêntica. Ela é minha. Não é? Eu vou construindo isso no relacionamento com Deus. O que a religião institucionalizada faz? Ela diz assim: não, a relação com Deus é assim. E a relação com Deus ela só pode acontecer aqui, na minha instituição, através dos líderes religiosos que estão aqui. Você depende dos líderes religiosos. Gente, Deus age em qualquer lugar. E eu tenho acesso a Deus em qualquer lugar. Basta eu levar a minha relação com Deus a sério, não é? Então, uma espiritualidade, ela é prejudicada sim por uma religião institucionalizada. Por quê? Porque a religião institucionalizada coloca de fora para dentro o que deve ser, não é? É como aquela historinha, né, que diz assim que um cara muito humilde ia na igreja e falava sobre sua vida para Deus. Falava sobre a unha encravada, falava sobre o seu bode que ele tinha no quintal, falava das suas coisas e tal. E o padre foi ouvindo aquela oração, né? E chegou para o cara lá humilde e disse assim: cara, não é assim que reza para Deus. Não é? Você tem que rezar o Pai Nosso, você tem que rezar a Ave Maria. E aí ensinou para o cara humilde o Pai Nosso e a Ave Maria. E aí, então, a partir desse dia, o cara humilde começou a repetir aquela oração, não é? Todos os dias que ele ia à igreja. Não é? Aí Deus chegou para o padre, apareceu o padre e disse: olha, por favor, não me estrague mais. Eu tinha o prazer de ouvir as histórias desse homem todo santo dia. Ele compartilhava comigo a sua vida. Agora eu tenho que ouvir palavras vazias, não é? O tempo todo, não é? Palavras que são repetidas. Eu acho que ilustra muito bem essa historinha, o que as instituições religiosas fazem com a gente. Não é? Eles nos moldam e aí então tira a espontaneidade de uma espiritualidade saudável. Tá bom? Bom, nós ficamos por aqui. Eu espero que o programa tenha sido proveitoso para vocês. Desejo uma ótima semana e até o próximo Humanidade Livre.